Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2. Vou colocar aí na tela para você. Assunto da lição: João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. E o nosso textuário, ele fala assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, verso 11. A nossa verdade prática está dizendo assim: os milagres de Jesus foram sinais de quem ele é e do que veio fazer. Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica, ela vai do verso 1 até o verso de número 12 do capítulo 2 de João, que é o livro que nós estamos estudando, certo? E aí, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo o seu nome, de onde você é, qual a sua cidade e qual a congregação que você faz parte, né? Vamos fazer o seguinte, eu vejo que tem muitas pessoas que visualizam a nossa aula aqui, que estudam com a gente, e nós gostaríamos de te conhecer. Como vamos fazer isso? Eu gostaria que você colocasse o seu nome aqui embaixo, o seu nome. Vamos fazer que esses comentários aqui é a lista de presença. Então, se você está assistindo essa aula aqui conosco, marque a sua presença aqui com o seu nome aqui embaixo nos comentários, tá bom? A nossa leitura bíblica está no capítulo 2, do verso 1 ao 12, e nós vamos ler na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, a versão Revista e Corrigida. Diz assim o texto: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso, desceu Jesus a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 objetivos, tá? Vou pegar aqui para ler com vocês. Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro é compreender que os milagres de Jesus apontam para si mesmo. Segundo objetivo, identificar os problemas do contexto em que estamos inseridos e levá-los à pessoa certa. E o terceiro objetivo, começar a fazer o melhor em tudo, ser excelente. Então, ao final dessa aula, esses objetivos precisam estar muito bem fixados na sua cabeça, tá bom? Fixados na sua mente, para que a aula tenha um ótimo aproveitamento. A nossa lição, ela também é dividida em 3 tópicos, e eu vou colocar aqui na tela para você melhor visualizar. O primeiro tópico fala sobre os milagres de Jesus, mais que milagres, sinais. Segundo tópico fala sobre Jesus resolve. E o terceiro e último tópico fala Jesus sempre faz o melhor. Nossa lição, então, está dividida nesses 3 tópicos.
Amados, gostaria de compartilhar algo com vocês antes de entrarmos aqui na lição. Dia 18 de janeiro agora, 18 de janeiro, a gente assumiu um tempo, a administração de um tempo, aqui no bairro Parque Verde, na cidade de Belém, aonde eu moro. Se você é de Belém, do campo de Belém, você deve conhecer. E uma das coisas que a gente precisa melhorar no templo é o som. Ele tem um aparelho de som bem antigo e já não funciona legal. A mesa também ela é pequena, já não funciona bem. Então nós estamos arrecadando fundos, né, recursos, dinheiro para fazer aquisição de um aparelho de som para esse templo. Eu já fiz vários orçamentos, fiz 3 orçamentos e está em média custando R$ 10.000 um aparelho de som completo para o nosso templo, né? Isso incluindo 2 caixas de som ativa para a nave da igreja, mais 2 caixas de retorno, mais 2 microfones com fio e mais 4 microfones, que eles são duplos, de microfones sem fio. E o cabeamento e os suportes e mais a mesa. Né? A mesa de som não é uma mesa grande, mas como é um tempo pequeno, a que a gente colocou no orçamento de 8 canais, ela atende no momento, né? Não tem nada, então qualquer coisa já seria bom, não tendo nada, né? E para isso, nós estamos fazendo um sorteio que será realizado dia 12 do mês que vem, no Dia das Mães, um domingo. E nós vamos sortear várias coisas, são 8 prêmios. São 2 cestas básicas, né, cestas de alimento. Nós vamos sortear um ventilador, um ferro de passar, uma batedeira de bolo, uma cafeteira, uma sanduicheira e tem mais um que eu não estou lembrando o que é agora. Eu vou colocar na tela aqui para você visualizar. Cada cupom, irmãos, custa R$ 5, tá? E a chave Pix para pagamento é o número do meu telefone. Vou colocar aqui para você na tela, para você visualizar, e também aqui nos comentários. Vou fixar um comentário aqui com essas informações. E nós estamos contando com a ajuda de todo mundo. Então, se Deus tocar o seu coração e você quiser comprar um dos nossos cupons para o sorteio, é só você entrar em contato comigo ou aqui pelos comentários, né? Mande uma mensagem que a gente com certeza vai responder e Deus vai também te abençoar poderosamente. Estamos aqui para ajudar uns aos outros e como essa é uma necessidade nossa, estou aqui compartilhando com vocês, pedindo também a ajuda para que a gente possa fazer a compra desse som e melhorar a qualidade dos cultos no nosso tempo, tá bom? Que Deus te abençoe, nos ajude, contribua em nome de Jesus. Entrando na nossa lição, vamos falar um pouco da introdução. Essa lição fala de milagres, né? E nós estamos precisando de um milagre. A introdução diz o seguinte: o primeiro milagre ou sinal de Jesus acontece em um ambiente social de alegria e festa. Entenda que tudo que Jesus faz tem um significado que aponta para uma verdade mais ampla. Não é por acaso que o seu primeiro milagre acontece em um casamento, ainda mais transformando a tristeza em alegria, a água em vinho. E o vinho, que significa alegria, é a maneira como Jesus resgatou a alegria daquele casamento e aponta para verdades profundas do seu caráter e de sua missão na terra. E o primeiro tópico, aqui como nós vamos ver, milagre, mais que milagres, sinais. E o primeiro ponto aqui dentro é começando no casamento. O verso que baseia esse ponto é o verso 1 do capítulo 3, do capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O casamento é uma instituição divina e uma fonte de felicidade tanto para o homem como para a mulher. Jesus foi a essa festa com os seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Ele celebra conosco as nossas alegrias. Eu queria comentar a respeito desse primeiro ponto,
que vai falar sobre a festa de casamento. Casamento fala de família, a união de duas pessoas formando uma família. E o casamento bíblico, a gente já comentou aqui várias vezes, o casamento bíblico ele é formado por um homem e por uma mulher. Esse é o casamento bíblico. Um homem e uma mulher. Não pode ser um homem com um homem, não pode ser uma mulher com uma mulher, não pode ser dois homens com uma mulher e não pode ser duas mulheres com um homem. É apenas um homem para uma mulher. Esse é o casamento bíblico, é o modelo original de Gênesis, aonde vai narrar e contar que Deus institui a família ali naquele lugar. Então, tudo começa com a família. A família ela é a instituição divina de Deus que antecede todas as outras coisas, civilização, cultura, Estado, qualquer outra coisa que você possa imaginar, a família antecede tudo isso. E tudo começa com a família. Jesus, ele ama e preserva a família. A família é um projeto de Deus. A humanidade começou com uma família. Jesus, ele veio através de uma família, Maria e José. Jesus inicia os seus milagres no casamento, dentro de uma festa, de uma formação de uma família. E no final, o fim de todas as coisas resultará nas bodas do Cordeiro com a noiva, que também é um modelo de família. Então a família ela está no começo, ela está no meio e ela está no fim de todas as coisas. Nós precisamos lutar e preservar as famílias, porque isso é a vontade de Deus e é uma instituição sagrada criada por Deus. Segundo ponto aqui dentro, nós vamos ver que é o verso 2 do capítulo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aqui dentro desse ponto, nós vamos ver que a festa estava pronta, o noivo estava, a noiva estava, as famílias dos noivos estavam ali. A mãe de Jesus foi convidada, provavelmente ela tinha um grau de amizade com as famílias ali dos noivos. E Jesus também foi convidado, mas não só Jesus, os discípulos de Jesus também foram convidados para esta festa. E isso aqui é muito importante, porque a gente fala de preservar a família, de guardar a família, mas se Deus não estiver presente, nada do que a gente consiga fazer vai adiantar. Deus ele precisa ser o centro e ele precisa ser convidado para dentro da nossa casa. Ele precisa ser convidado para dentro da nossa família. E esse precisa, entre aspas, não é uma necessidade de Deus, mas é uma necessidade nossa. Nós temos a responsabilidade de trazer Deus para dentro da nossa casa, da nossa família. Jesus, ele deve ser convidado. Terceiro ponto aqui dentro desse primeiro tópico, que vai falar sobre mais que milagres, sinais. O terceiro ponto é Jesus está sempre presente. É o verso 3, apenas a parte A. Diz assim: tendo acabado o vinho, apenas esse pedaço do verso, tá? No presente contexto, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria, conforme Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 19. Às vezes, o vinho da alegria acaba no casamento, desde o início. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual, nem mesmo ser blindado dos problemas naturais da vida. Então, nesse ponto aqui, vai falar a respeito das dificuldades que a gente enfrenta, qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não significa que ao ser cristão, ao ser crente, você estará livre de qualquer dificuldade. Não significa isso ser cristão. Mas o importante é, se Deus ele cria família, se eu trago Deus para minha família, quando as dificuldades vêm, Jesus estará presente na minha casa, dentro da minha família. E Jesus ele operou um milagre ali, porque ele estava ali, e porque ele foi convidado para estar ali. Daí então a necessidade de ter Jesus
no centro da nossa família. Não somente para operar milagres em momentos difíceis, mas ter relacionamento com Ele. Ele sendo adorado dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E quando houver a necessidade e clamarmos com fé a Ele, Ele vai operar um milagre na nossa vida. Lembrando que Deus não responde à necessidade, Ele responde à fé. Tá bom? Aqui encerramos o primeiro ponto, o primeiro tópico, né? Se tiver dúvidas, comentários, perguntas, deixa tudo aqui embaixo nos comentários. A gente vai entrar no segundo tópico que fala Jesus resolve. E o primeiro ponto aqui dentro é identifique o problema, que é a parte B do verso 3 do capítulo 2. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm o vinho. Uma ocasião festiva como essa podia prolongar-se por uma semana inteira. E o término do vinho antes do fim seria um sério golpe que afetaria principalmente a reputação do hospedeiro. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família. Então, aqui dentro do costume deles, dos judeus, né, nós vamos ver que a festa de casamento dura até uma semana. É uma média, né? Pode ser menos. E que a responsabilidade de provisão dos suprimentos que serão consumidos dentro dessa festa é responsabilidade do noivo, dentro do costume deles. Então, o noivo deveria ter essa logística, essa administração e preparar tudo aquilo que seria necessário para a festa. Então, por alguma razão que nós não sabemos, o vinho acaba. E Maria, mãe de Jesus, isso aqui mostra que ela estava nos bastidores, dando algum suporte, alguma ajuda ali. Ela identifica a dificuldade, o problema, e ela leva isso até Jesus. Então, uma das coisas mais importantes dentro da resolução de qualquer dificuldade ou problema que a gente esteja enfrentando é identificar o que está acontecendo. É ir na fonte do problema. É ir de encontro o que está acontecendo. É entender tudo. Para que você então possa pensar e, a partir daí, tomar uma decisão. Mas o que nós estamos vendo aqui, Maria, ela é bem habilidosa e ela identifica o problema. E é isso que nós devemos fazer. Identificar o problema. Com certeza, identificando, tendo uma clara visão do que está acontecendo, da dificuldade, nós vamos ter uma rápida e melhor tomada de decisão. Sem saber o que está acontecendo, a gente não consegue resolver, a gente não consegue entender, a gente não consegue resolver. Então, uma das coisas principais, primordiais, básicas, é identificar o problema, é entender. E isso necessita de calma. Ninguém com agonia e pressa, correria, ninguém entende as coisas assim. Você precisa analisar, ter tempo a isso, calma e poder visualizar bem o cenário que está acontecendo. O segundo ponto aqui dentro é leve-o à pessoa certa. Ainda no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aqui nós vamos ver um segundo passo. O primeiro é identificar o problema. O segundo é levar a questão a quem pode resolver. Segundo passo para resolver um problema é identificar o problema e levar para quem pode resolver. Muitas vezes nós nem entendemos o que está acontecendo e levamos para quem não consegue resolver ou para quem não tem como resolver. Aqui, Maria, mais uma vez expressando sabedoria e idoneidade, ela identifica o problema e leva até Jesus. Ela não imaginava como Jesus ia fazer para resolver isso, mas ela sabia que Jesus poderia ajudar de alguma forma. Então ela faz isso e leva até Jesus. Terceiro ponto aqui dentro desse tópico é obedeça às ordens. Vai do verso 4 até o verso 8 e a gente vai ler só o 5. Então ele falou aos serventes, ela, né, Maria, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser.
Terceiro e último passo para resolver um problema, né? Primeiro passo é aqui, identificar o problema. Segundo passo, levar a quem pode resolver. E o terceiro passo é obedecer às ordens. Seja obediente a quem está te dando a instrução, a quem está te dando o caminho da resolução. Seja obediente. Maria manda os servos serem obedientes. Até é uma redundância, né, para nós aqui. Mandar o servo ser obediente. Não deveríamos precisar mandar os servos serem obedientes, porque eles são servos. O servo é aquele que serve. E se ele serve, ele já é obediente. Mas no meio cristão, né? É cada um que tem, irmão, que tu é doido. Nós temos então que ser obedientes. O caminho para a resolução dos problemas, ele passa pela obediência. Não tem como. Não dá, não existe. Já viu um rebelde, um desobediente ser abençoado, prosperar, conquistar? Não tem, não existe. Então, o caminho da resolução dos problemas, e problemas que qualquer um está sujeito a enfrentar e a passar, passa pela obediência. Aqui encerramos o segundo tópico. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas, o seu questionamento, a sua... Fugiu a palavra agora? Dúvidas, questionamentos, sugestões, as suas sugestões para a gente melhorar aqui o conteúdo da nossa aula, não sei, a didática. Deixa aqui a sua observação. Entrando agora no terceiro e último tópico da nossa lição, Jesus sempre faz o melhor. E o primeiro ponto é: com Jesus o melhor vem, que vai do verso de número 9 até o verso de número 10. São dois só, né? Diz assim, ó: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Isso aqui é maravilhoso, né? É sensacional, porque é o costume da época. Eles servem o melhor vinho e as pessoas vão lá bebendo, 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 até ficar tudo bacana, alegre. E aí a percepção, o gosto, o paladar, a visão já não está 100%, né? Então o que eles fazem? Servem o vinho inferior, porque já nessa altura do campeonato ninguém mais liga para a qualidade de vinho, ninguém já liga se a comida está quente ou fria, só quer beber, encher a cara, né? Esse costume não é de hoje, já é muito antigo esse costume ruim das pessoas de não ter equilíbrio. Então o mestre Sala ele faz essa observação porque é algo comum da época. E o que Jesus fez, o milagre que ele fez com que o bom vinho, o melhor vinho, continuasse sendo servido. Preste atenção numa coisa aqui, cara. Jesus, ele não trouxe o melhor vinho para a festa. Ele trouxe um vinho semelhante ao que já estava sendo servido. O mestre Sala não diz: você serviu um bom vinho e agora você trouxe um vinho melhor. Não. O mestre Sala aqui traduzido, né? Ele é experiente, o seu paladar é apurado com relação a isso. Então ele identificou que é uma continuação. Então sempre faça o melhor, aonde você estiver. Sempre faça o melhor, dê o máximo de si, porque quando os seus recursos acabarem, Jesus ele vai continuar, ele vai lhe dar recursos, ele vai lhe dar provisão para que a sua obra, para que a sua festa ali, para que o que você esteja fazendo continue. Então Jesus trará, através do seu poder, a continuação da nossa obra. Então a nossa obra tem que ser o melhor. Devemos fazer sempre o máximo que a gente puder, para que quando o Senhor trouxer a sua provisão, a gente continue a fazer aquilo que a gente já está fazendo para Ele. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o primeiro milagre.
é o verso de número 11, apenas a parte A, que diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então aqui ele mostra, ele vai trazer algumas observações aqui, deixa eu ver quantas são, 4, né? 4. 4 observações, você pode ler nos comentários da sua revista. Assim, se você quiser adquirir a sua revista, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o telefone, o site da PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada, para você fazer a aquisição da sua revista. Você pode comprar nas livrarias CPAD, na José Malcher, tem uma CPAD. Você pode comprar a sua revista também na Benção Livro, que fica ali no entroncamento, próximo ao Shopping Center Castanheira, do lado da avenida, se não estou enganado. É a Avenida, uma loja de roupa que tem. Na Benção Livro também você consegue fazer a aquisição da sua revista. E se você quiser a versão digital, nós temos também aplicativo para o seu celular, para o seu tablet, para o seu iPhone, né? Então você pode também baixar o aplicativo da PEC e nós estamos com algo muito bom, que é uma assinatura mensal agora, de apenas R$ 10, e você vai ter acesso a todas as revistas do curso. Então isso é inédito, não havia, não tinha, foi criado agora. Então com R$ 10, uma mensalidade de R$ 10, você tem acesso a todas as revistas, não somente essa que estamos estudando agora, mas a todas as revistas que já passaram e inclusive as que virão. Então, se você quiser fazer a sua assinatura, entre no site também e baixe o aplicativo, e tem também o telefone, que é o WhatsApp, que você pode ligar ou mandar mensagem para tirar suas dúvidas com relação a isso. Voltando aqui, esse primeiro milagre de Jesus, ele quebra aquela tese dos evangelhos apócrifos de que Jesus operou milagres na sua infância, na sua adolescência, antes de iniciar o seu ministério. Há relatos disso. E o evangelho de João, ele quebra essa tese no meio, porque aqui vai dizer, no verso 11 do capítulo 2, que este sinal deu início, aqui Jesus dá início, o princípio dos sinais no seu ministério. Então é aqui que começam os milagres, e não antes, em uma outra ocasião. Aí. Poderia citar vários milagres que esses evangelhos apócrifos mencionam, que não são reais, mas o tempo não nos permite. Tá? O último ponto aqui, milagre produz fé. É o verso 11 ainda, a parte B do verso diz assim, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. De todos os milagres que Jesus opera nos evangelhos, se você for ler depois, analisar com calma, vai levar um pouco de tempo, mas seria interessante fazê-lo. Todos os milagres que Jesus operou apontavam para ele mesmo, né? Não no sentido egoísta, mas de que o milagre em si não é a parte mais importante, mas ele é o início de algo melhor. Então, o milagre ele aponta para algo mais importante, para algo superior, para algo que é melhor. Então, os milagres eles produzem a fé, e essa fé nos dá a capacidade de ser salvo. Então, todos os milagres, eles não têm um fim em si mesmo, mas sim eles apontam para a obra de Cristo, que é melhorar as coisas. Melhorar as coisas. Então, Jesus, ele veio em um sentido amplo, salvar a humanidade, melhorar a nossa vida. E é isso que os milagres de Jesus fazem, né? Produzem. Além de de ser algo maravilhoso, de produzir uma alegria, ele tem uma mensagem em si, que é a mensagem de salvação do Evangelho. E aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz o seguinte: Jesus sempre muda para melhor a nossa vida. Ele transforma a tristeza em alegria, a escassez em fartura, caos em ordem. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe a sua vida, fica na paz e até a próxima.